Boa noite, família Emaús. Tudo bem? Gente, eu estava com saudade de pregar para vocês. Estou muito feliz em poder compartilhar uma porção das Escrituras com você. Confesso que tenho sido muito ministrada por Jesus. Foi preparar essa palavra e o Senhor me pegou no quarto e a cada palavra que o Senhor ia descortinando assim nos meus olhos, eu me derramava na presença dEle, porque realmente existe uma profundidade, uma riqueza muito grande na palavra de Deus. Eu confesso que, como nós vamos falar sobre oração, existe uma infinidade, de coisas que nós poderíamos falar. Nós poderíamos falar, por exemplo, sobre os tipos de oração. É incrível, é maravilhoso, porque você vai ali para as orações de ações de graça, você vai para as orações de petições, você vai para a intercessão. Se a gente fala de intercessão, por exemplo, a gente poderia ter uma palavra só sobre intercessão. Isso é maravilhoso, mas o Espírito Santo me instruiu de maneira específica a trazer aqui uma instrução para a igreja. Então, nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos estudar palavra por palavra daquilo que foi o modelo pela qual Jesus estabeleceu como oração, descrita em Mateus 6. Nós vamos ler. Eu gostaria, inclusive, que você, como nós temos o costume agora na nossa casa de fazer, eu gostaria que você se colocasse de pé com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Eu vou estar acompanhando aqui na versão NVI. E vamos, com reverência, Mateus 6, verso 1. Vamos começar. Ok. Se vocês puderem, por favor, aí da projeção, pode projetar hoje também a palavra? NVI, porque tem um momento que eu vou pedir para vocês compartilharem a leitura comigo, ok? Por enquanto, só acompanhe, por favor. Isso. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados por outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Continuando no verso 5, diz o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Vocês devem orar assim. Agora eu gostaria que todos acompanhassem e lessem junto comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Podem se assentar? O que eu gostaria aqui de trazer para vocês hoje? Em Lucas 11, os discípulos de Jesus fizeram um pedido para Jesus. Eles viraram para Jesus e falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Então, aqui em Mateus 6,
né? Nós temos aqui a explanação completa daquilo que Jesus então veio trazer como resposta, como ensino para os discípulos que haviam pedido para ensinar sobre oração. Agora, o que eu preciso trazer aqui de contexto para você? Vem comigo. Quem são os discípulos? Os discípulos de Jesus, eles eram judeus. Como era a cultura, como é a cultura judaica com relação, por exemplo, à oração? Lá, as crianças aprendem a orar, então ainda na infância, eles ainda são crianças, eles são ensinados. Eles são ensinados por quem? Eles são ensinados de maneira prioritária pelo seu pai, o patriarca. Então, eles ensinam a criança a orar. A mãe também ensina ali no seu uso diário, no seu dia a dia, ela vai reforçando ali o ensino da oração. Mas na tradição judaica, a oração, ela não é uma oração espontânea. Ela é uma oração focada em alguns princípios. Por exemplo, formação. Então, é para formação, disciplina e identidade. E nós sabemos, então, que, por exemplo, eles usam uma técnica, que é uma técnica de, olha só, como que as crianças memorizavam, como que eles ensinavam. Então, elas memorizavam a palavra de Deus, memorizavam a oração, elas recitavam enquanto andavam, elas ficavam andando e recitando a palavra e orando, elas faziam musiquinhas, elas cantavam. Ou seja, é como se elas salmodiassem, é como se elas fizessem orações cantadas. Então, tanto das escrituras quanto as orações, a lei, né? E eles repetiam diariamente. Nós que trabalhamos com criança, nós sabemos que esse, na verdade, é o melhor método de todos, é a repetição. A criança aprende por repetição. Então, vem comigo. A minha pergunta é, então aqueles discípulos que eram crianças, que cresceram nessa cultura, eles aprenderam a orar, eles viam seus pais orando, eles viam os mestres na sinagoga orando, eles conviviam com a oração. Então, qual o motivo deles perguntarem, por exemplo, para Jesus, mestre, nos ensina a orar? Será que eles não sabiam orar? Olha só o que eu quero compartilhar com você. A oração judaica, então, ela tinha ali como base a disciplina. Mas Jesus vem aqui, então, e começa a ensiná-los. E ele vem trazer, não é que ele vem abolir ali essa cultura judaica. Não, na verdade Jesus vem ampliar, ele vem abrir o leque. É como se ele quisesse ampliar a revelação do que já era feito. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre disciplina é importante. É importante para a gente. Você precisa de disciplina de todos os dias, ir para o seu quarto, fechar a porta, ter seu momento com Deus. E isso de maneira diária. Disciplina é bom, as disciplinas espirituais são importantes. Agora, Jesus não vem abolir isso, Jesus só vem, então, ampliar. E ele faz o quê? Então, ele vem nos levar para experimentar um outro lado da oração que eles ainda não conheciam, que era a intimidade. Então, Jesus vem revelar uma oração íntima. Então, você percebe que porque imagina comigo, vamos viajar então nessa cena onde os discípulos de Jesus que caminhavam com Jesus, que comiam com Jesus, que viajavam com Jesus, que dormiam com Jesus, eles faziam tudo com Jesus e eles viam Jesus orando o tempo todo. E aí na cabeça, eu imagino a cabeça desses caras, porque eles devem olhar para Jesus e falar assim, peraí, a conta aqui não está fechando. Por quê? Porque Jesus ora, coloca a mão sobre um cego e ele vê. Jesus vem aqui, ora pelo paralítico, o paralítico levanta e anda. Jesus ora com um morto e o morto ressuscita. Peraí, qual é a diferença da oração? Porque eu cresci vendo oração, eu cresci vendo pessoas orarem, eu orei a vida toda, mas o que eu fiz a vida toda não tem o mesmo resultado do que ele tem, do que Cristo tem quando ele ora. Ou seja, então é esse ponto que eles chegaram. E eles falaram, Senhor, mestre, ensina-nos a orar. Por quê? Porque nós não queremos orar de maneira religiosa, como nós fizemos a vida toda, desta maneira, com esse método. Por quê? Porque nós queremos, na verdade, esse resultado. Nós percebemos que quando o Senhor ora, tem algo diferente.
Quando o Senhor ora como quem, o Senhor fala como quem tem autoridade e como quem se relaciona com o Pai de uma maneira muito íntima. Nós queremos o que o Senhor tem, nos ensina. Então nós chegamos nesse ponto. Jesus falou: ok, então vem comigo. Estão preparados? Apertem os cintos, porque nós vamos decolar. Amém? Então é isso que Jesus veio fazer. Agora, Jesus aqui, então, quando ele vem com esse modelo de oração, ele não está aqui querendo dizer para os discípulos o seguinte: muito bem, você quer aprender a minha oração? Anota aí, não perde uma vírgula. Anota, é tipo um mantra sagrado. Se você repetir exatamente essas palavras, você vai ter o resultado que eu tenho. Não era isso. Então Jesus, ele aqui veio trazer, na verdade, esse contexto de uma oração simples que ele fazia, mas ele veio revelar como se ora. E não literalmente o que eles deveriam orar. Então ele vem trazendo ali um modelo. Por quê? Porque para Deus isso é importante. Para Deus não basta fazer. Não é sobre fazer. É como se faz, é com que coração você está fazendo. Porque nós não entramos na presença de Deus de qualquer maneira. Nós não fazemos do jeito que nós pensamos. Não existe uma maneira, a maneira de Deus. Agora, eu preciso trazer também aqui para você, dentro disso, um contexto. Porque eu pedi para você, inclusive, para a gente ler junto, Mateus 6, ali a partir do verso 1. E aqui é muito intrigante, você precisa compreender o contexto para você entender o todo. Então, Jesus começa a ensinar para eles, vai falar sobre como orar, certo? Mas antes de falar como orar, Jesus começa a falar como não orar. E aqui Jesus, então, ele expõe algo. Porque quando ele começa a falar: olha, se você vai dar esmola aí para o pobre, se você vai ajudar o pobre, faz o seguinte, você vai fazer com a mão direita, mas a mão esquerda não pode nem ver, você tem que fazer em secreto. Ele usa a palavra secreto várias vezes. Então, ele começa a falar: olha, se você vai orar, olha, não façam como os hipócritas. Então, o tempo todo, não faça como eles, que fazem para serem vistos. Não orem querendo chamar atenção, porque eles já receberam a recompensa. Não faça assim como os hipócritas, mas faça em secreto. Ou seja, qual é o contexto que nós temos aqui, então, de Mateus 6? É o contexto onde Jesus condena a hipocrisia, a aparência. Mas Jesus nos ensina o caminho correto, que é o caminho do quê? Da verdade. O Senhor Jesus, então, ele está querendo dizer: olha, se você for orar, então não faça para ser visto, faça porque isso é uma verdade dentro de você. Se você vai ajudar alguém, não ajude porque você quer recompensa aqui. Faça porque verdadeiramente você sente de fazer isso. Agora, então, Jesus, ele expõe aquilo que é aparência, ele denuncia o que é aparência, mas ele te aponta um caminho, que é o caminho do quê? De ser de verdade, de ser sincero. Só um parênteses sobre a palavra sincero. A palavra sincero vem do latim, sincerum, que é sincera. No Renascimento, deixa eu ver a época. No Renascimento, é isso mesmo. E também em Roma, naquela época, começou a acontecer uma situação. Qual a situação? Artistas começaram a fazer ali estátuas, esculturas, vasos muito caros. Dentro desse contexto, às vezes eles eram muito caros e eles sofriam pequenas rachaduras. Quando acontecia isso, eles tinham prejuízo. E haviam alguns artistas corruptos. E o que eles faziam? Eles queriam maquiar, eles queriam disfarçar, tampar aquelas rachaduras. Então eles passavam cera no vaso e vendia. Porque aí quando passa a cera, tampava a rachadura e eles vendiam. O que acontecia? A pessoa chegava, colocava o seu vaso lá. Quando ele era exposto ao sol, cera com sol, derretia. Começava a aparecer novamente as rachaduras. Então, alguns artistas começaram a fazer as suas estátuas e começaram a colocar um selo. E nesse selo estava escrito: sincero, sem cera, sem maquiagem. Isso aqui é de verdade, isso aqui não tem corrupção, isso aqui é verdadeiro.
Então, é dessa palavra que surge a palavra sincera. O que Jesus chama nós como discípulos para viver um estilo de vida, não só a nível de oração, ser uma oração sincera, mas vivermos uma vida sem cera, sem maquiagem, sem aparência, sem ser como os hipócritas, mas viver verdadeiramente. Então aqui, quando Jesus ensina um modelo de oração, em outras palavras, não é um mantra, não é uma reza, onde você fala sem uma consciência, fala da boca para fora, Pai nosso que estás no céu, santificado, você não sabe nem o que está falando. Não, aquilo tem que ser fruto de uma verdade dentro de você. Amém? Então Jesus aqui está tratando mais do que a oração, ele está tratando a essência de como nós devemos entrar na presença de Deus para orar. Porque, como eu disse, para Deus o importante é como nós fazemos isso. Agora, aqui Jesus fala também sobre as vãs repetições. Em outra versão fala vãs repetições, porque não, nós lemos aqui, fala, quando orares, não falem por falar, como fazem os gentios. Outra versão fala, não use de vãs repetições. Aqui Jesus, ele não quer dizer que você não possa repetir uma oração. Não, não, muito pelo contrário. Nós entendemos que nós oramos até que. Essa é a nossa fé. Nós vamos orar e nós vamos crer e nós vamos permanecer. A Bíblia diz que nós devemos pedir, nós vamos bater na porta até que ela se abra. Então nós vamos ficar nesse lugar. Então o que Jesus está falando não é sobre repetir uma oração. Não é isso. Jesus está falando das vãs repetições. O que é vã repetição? Repetição vazia, sem consciência, sem entendimento. Apenas como um rito. Apenas como de maneira religiosa para... check, ou seja, não vou nem falar de vãs repetições, mas quantas vezes eu e você podemos correr o risco de entrar para o nosso quarto, para fazer o nosso devocional e... hoje eu estou no dia... Tá bom. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, check. Vou sair para trabalhar. Nós podemos cair nesse lugar de fazer para constar. E Jesus está, inclusive, denunciando esse lugar. É porque, então, isso aqui, antes de ensinar como fazer, ele está ensinando como não fazer. Nós não devemos fazer dessa maneira, amém? Agora, sabe por quê? É possível, olha essa frase. É possível nós passarmos uma vida inteira falando, orando, falando palavras, e na verdade... nunca ter verdadeiramente entrado na presença de Deus. Você já parou para pensar que tem pessoas que vivem assim, que talvez possam fazer rezas por uma vida inteira e que nunca experimentaram verdadeiramente da glória de Deus, da presença de Deus, e que não tem esse nível de relacionamento, de intimidade que Jesus veio apresentar? Então, aqui nós precisamos abrir os nossos olhos para entender o que Jesus quer nos ensinar, então, a respeito de oração. E aí Jesus não fala assim, então tá, vocês querem saber? Então, repitam assim. Não foi isso que ele disse. Ele falou assim, vocês devem orar assim, e não repitam isso. Você entende a diferença? Repete isso. Vocês devem orar assim. Jesus, então, ele não está trazendo o mantra sagrado. Não. Ele está trazendo um modelo, um caminho pela qual nós devemos andar. E aqui eu já quero dizer algo para você. Muito importante. As palavras que Jesus usa para nos ensinar esse modelo de oração, elas são muito importantes. Você vai perceber que cada palavra, ela é tão profunda, tão rica, que nós poderíamos ficar um culto inteiro em uma palavra. Tamanha profundidade delas. Agora, então, as palavras usadas aqui são importantes, mas eu quero abrir os seus olhos para outra parte nessa oração do Pai Nosso. Não só as palavras são importantes, mas a sequência pela qual elas foram escritas também é importante. Vem comigo. Você já parou para perceber que na oração do Pai Nosso, ela não começa assim, de você entrando no seu quarto, ajoelhando e começa a orar. Pão nosso de cada dia me dai hoje. Ou então, me livra do mal. Não, ela não começa por essa parte. Por que será? Porque, como eu disse, a sequência, a ordem, é uma ordem importante. É como se
o Senhor quisesse nos mostrar que nós podemos, de acordo com a maneira correta de uma oração, nós vamos trilhando um caminho, é como se nós fôssemos subindo um degrau que vai nos levar até o trono de Deus, até a presença de Deus. Eu havia falado aqui nos outros cultos, quando nós entramos aqui, no começo do louvor, o nosso sonho é abrir a porta e entrar e já cair no Santo dos Santos. Se bem que tem dia que está tão denso a glória que é quase isso, né? Mas eu quero te contar, não é assim. Você entra e você ainda está lá no átrio. E aí você começa a cantar e adorar. E aí você permanece. E aí passa um pouco, aí você começa a entrar, começa a dar uma aquecida. Aí você vai para o santo lugar. Mas assim, é só lá no final que você está lá no Santo dos Santos. Que é quando você mergulha aqui na frente, você já não vê mais nada. É uma delícia, é maravilhoso. Ou seja, para você chegar naquele lugar é uma construção. É um caminho que você vai andar até chegar lá. E na oração não é do mesmo jeito. Por quê? Porque nós não nos achegamos na presença de Deus. Nós não nos achegamos no trono de Deus de qualquer maneira. Então Deus quer nos levar por um caminho certo. Um caminho para a gente trilhar, para a gente chegar nesse lugar da oração. Agora, de maneira propriamente dita, então nós vamos entrar aqui na primeiro ponto então da oração. Então nós falamos da sequência e aqui nós vamos falar então das palavras. O primeiro ponto então é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ok, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Gente, tem tantas camadas essa frase, tem muitas camadas isso aqui. Isso está muito profundo. E às vezes a gente pode parar e falar assim: nossa, Érica, falando de oração, parece que às vezes eu vou orar e parece que assim, 10 minutos que eu estou lá orando, parece que eu já orei tudo na vida. Acabou, parece que não tem mais nem assunto mais para falar. Como que eu faço para orar? Como que eu sou esticado nesse lugar de oração? É um absurdo. Então, vamos lá. A oração, eu costumo dar um exemplo que é como se fosse um músculo que ele tem que ser exercitado. Eu não sei se tem os crossfiteiros. Tem crossfiteiro aqui hoje? Cadê? O povo da malhação ali tem? Tem um representante. Maravilhoso. Eles viram pra gente e falam assim, ó: no dia que eu não malho, parece que minha vida, eu não dou conta de... É uma coisa louca. Eu olho, eu falo: Jesus, eu preciso disso. Eu preciso descobrir o prazer que eles descobriram, porque eu ainda não descobri. Preciso. Orem por mim, gente. Agora, você vai exercitando. Eu tenho certeza que eles não começaram assim. Foi um processo. Com a oração é do mesmo jeito. Nós vamos ser aperfeiçoados nesse lugar. E sabe, quando a gente fala desse lugar de... Porque o que é oração? Oração é uma conversa com Deus. Nós vamos conversar com Deus. Vamos conversar com o nosso Pai. Agora, eu me lembrei até de um exemplo que eu dei hoje. E vivi hoje, agora vindo para o culto. Você já percebeu aquela situação assim que você entra no elevador do seu prédio, aí entra alguém. Aí vamos imaginar que você quer ser extremamente simpático, igual a Luísa é. Aí você vira para a pessoa e fala: oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Aí vamos imaginar que você quer dar uma forçada maior. Tá quente hoje, né? Quente, muito... O que acontece? Fica aquele silêncio. Aquela coisa constrangedora. A minha pergunta para você é: por quê? Por que você não consegue conversar com a pessoa? Você não tem assunto? Porque você não é íntimo dela. Vou te dar um outro exemplo. Quando o seu marido, ou alguém que você tem muita intimidade, que passou o dia todo fora de casa, aí ele chega à noite, ele abre a porta da casa. Ele nem fechou a porta, como que você começa? Você não para. O cidadão está lá deitado, desmaiado, e você está lá falando na cabeça dele. Por quê? Como que você consegue achar tanto assunto para falar? Intimidade. Então, deixa eu te falar. O lugar da conversa vai fluir quanto mais intimidade você tiver. Esse é o relacionamento que o Senhor espera de mim, de você. Você vai conseguir passar horas na presença dele, falando com ele. Por quê? Porque você vai ter intimidade com ele. Percebe? Não estava aqui no meu esboço, mas eu quero compartilhar. Sabe aquele lugar também de você poder ficar em silêncio confortável? Porque no elevador você fica em silêncio desconfortável. O negócio não chega nunca mais. Mas você fica desconfortável. Agora, com o seu marido, você também consegue ficar em silêncio
consegue sentar, porque às vezes você está cansado, ele também. Aí senta assim, só a presença é bom estar ali na presença. Ele senta, ninguém fala nada. Está tudo bem. Você só consegue ficar em silêncio também com quem você tem muita intimidade. Muitas vezes, nesse lugar da oração, pode ser que você fez todo o processo, todo o caminho que eu vou contar aqui para você. E vai chegar no final, talvez você já falou tudo. Mas aí você não falou, no final pediu. Levanta e vai embora. E aí Deus falou, achei que ela queria me ouvir. Então a oração não é um lugar onde você só fala. É um lugar de relacionamento. No relacionamento você fala, você ouve. E pode ser que nesse lugar você falou tudo. E aí enquanto ele não fala, porque pode ser que tenham dias que ele vai falar, pode ser que tem dias que ele não vai falar. E está tudo bem. Por quê? Porque você tem aquela liberdade de falar para ele, Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor falar, se o Senhor não falar, está tudo bem, eu estou aqui. E eu sei que o Senhor está aqui. Esses tempos eu estava lá na sala da minha casa, na madrugada, orando. E aí esse dia foi um dia que eu cheguei, eu estava com muito sono, estava muito cansada, mas eu sabia que ele estava me chamando. E aí eu cheguei e coloquei um louvor e falei com ele. E ele não falou nada, ele estava em silêncio. E aí na hora, eu pensei, falei, vou dormir. Aí eu senti que não era para ir. Eu falei, vou ficar aqui mais um pouco. Nesse lugar, eu virei para Jesus e falei... Aí na hora eu me lembrei de uma música, aquela música antiga que fala assim, da Ludmilla Ferber, que fala assim, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, só nós. Eu fiquei naquele pedaço. E eu virei e falei para Jesus, eu falei, tá tudo bem, eu estou aqui. O Senhor não precisa falar nada. Eu estou aqui só porque eu te amo. Fiquei em silêncio lá, deitada. Passou um tempo, ele encheu a minha sala. E eu senti ele vindo, e ele me abraçou. E ele falou, só para te contar que eu estou aqui. Acabou. Acho que amanheceu o dia lá. E eu lá, chorando a presença dele. Isso é oração. Não é só uma reza, só uma sequência de palavras. É um relacionamento. É um relacionamento. Jesus quer nos levar para esse lugar, irmãos. Nós precisamos ser profundos. Mas quando nós falamos então, Pai nosso que estais no céu. Sabe, a primeira coisa que ele começa a falar aqui, dessa oração verdadeira, ela precisa ter a revelação de quem Deus é. E onde Ele está? Ele está no seu trono. Então nós começamos adorando a Deus e reconhecendo quem Ele é. É assim que a gente... Por isso você não começa pedindo pelo pão e nem pelo livramento. Você começa adorando Ele, reconhecendo quem Ele é. Esse é o caminho adequado pela qual o Senhor Jesus nos ensina. Esse é o modelo, é assim que nós devemos fazer. Sabe, primeiro, sabe o que eu sinto? Porque quando nós fazemos isso, o que acontece? Você precisa entender o que está acontecendo. Quando você vem e estabelece no seu interior quem Deus é. Peraí, eu conheço Deus. Eu conheço, eu tenho um relacionamento com Ele. Senhor, eu reconheço quem o Senhor é, eu reconheço que o Senhor está aqui, eu reconheço que o Senhor é santo, que o Senhor é rei, que o Senhor está no seu trono. Não há nada impossível para o Senhor. Eu estou cuidada, eu sou guardada nesse lugar, eu estou protegida. Quando você começa a entrar por esse lugar, e eu te adoro, não pelo que o Senhor vai me dar, porque quando eu entro para esse lugar, eu não estou preocupada nas minhas petições, porque quando mais eu estou aqui na presença dEle, em outras palavras, esqueci o versículo, gente, socorro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. E aí eu começo a buscar ali o Senhor, eu começo a buscar ali a presença, e Ele vem. E buscar também o reino de Deus e a sua justiça. E aí o que acontece? É consequência. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, quando eu entro para esse lugar, os meus desejos, as minhas petições, as minhas necessidades, elas quase que desaparecem. Por quê? Porque eu entrei em um lugar. Em outras palavras, quando eu faço isso, eu estou trazendo a paz do céu para dentro de mim. Agora, talvez, quando eu vou sentar aqui para pedir a provisão, eu vou pedir até de uma outra maneira. O que mesmo que eu preciso? O que de fato é fundamental? O que mesmo eu preciso de verdade? Então, Jesus quer estabelecer, então, essa ordem. Então, nós não começamos pedindo, nós começamos reconhecendo quem Ele é. Sabe, a oração, ela é essa construção de dentro para fora. É um caminho que começa onde? Na glória de Deus. Ela passa pela rendição do meu eu. E só depois ela toca nas nossas necessidades. Isso é oração.
Esse é o modelo que Jesus está nos ensinando. Então, entrando aqui na primeira palavra. A primeira palavra começa com Pai. Pai nosso. Pai. Pai. Gente, nós poderíamos ficar aqui no Pai. Pai fala de quê? Primeiro, relacionamento. Relacionamento. Sabe o que é interessante? Se você tem um problema e você precisa abrir o seu coração sobre esse problema. Se você procura para abrir um estranho, você vai abrir o seu relacionamento de uma maneira. Se você chega para abrir o seu relacionamento, essa dificuldade com o seu pai, a maneira como você fala é uma. Como você vai ser recebida é diferente. Até a resposta do que o seu pai vai fazer por você é outra. Às vezes seu pai nem tem, coitado. Mas ele vai, tipo assim, ele vai virar. Por quê? Porque ele é seu pai. Então, é uma certeza, é um acolhimento. Sabe? É saber que ele está cuidando de você, que você não precisa preocupar. O que será que ele vai estar pensando de mim? Não. Você se achega para orar sabendo que você vai falar com o seu pai. Agora, para aquela época, isso foi um escândalo. Porque não havia. Jesus veio revelar um nome de Deus que ninguém conhecia. E para eles foi assim, um choque cultural. Por quê? Porque Deus jamais havia se revelado com intimidade, a divindade com a humanidade. Não tinha esse nível de relacionamento, de intimidade. E aí Jesus vai, nas suas orações, os seus discípulos estão lá, e ele vai orar e fala, não, então, porque Pai, Pai. Então você vai orar, eu vou te ensinar. Então você vai chamar Deus de Pai, porque Pai. Imagina a cabeça deles. Isso foi assim, foi um escândalo para a época. E trazendo um ponto importante a respeito disso, eu quero te falar uma coisa. Muita gente vira e fala o seguinte. A oração do Pai Nosso, pode ser que você já tenha ouvido isso. A oração do Pai Nosso é uma oração universal. Deixa eu te contar, a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração universal. Ela não é uma oração para todo ser humano na Terra. Não é. Baseado em que eu estou te falando isso? Jesus estava ensinando a oração. A minha pergunta é, ele estava ensinando para quem? Para quem? Discípulos. Jesus falava com a multidão de uma maneira, Jesus falava com o discípulo de outra maneira. Essa oração não foi uma oração que Jesus ensinou para a multidão, foi uma oração que Jesus ensinou para discípulo. A minha questão aqui com você é, o mundo espiritual ele é regido por legalidade? Não faz sentido nenhum eu chegar para um estranho e começar a chamar ele de pai. Ele vai olhar para mim e vai achar que no mínimo eu bati a cabeça, fiquei doida. Por quê? Porque não faz sentido, porque ele não é meu pai. Só essa oração do Pai Nosso, Pai, só faz sentido se verdadeiramente ele for meu pai. A Bíblia fala que todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Deixa eu te contar. Nós, para entrarmos de maneira legal nesta oração, precisamos entender a filiação. Precisamos entender, somos filhos. Por quê? Porque foi discípulo. Ele ensinou para discípulo. Então esse é o primeiro ponto. Se você entende que você é filho, que você é nascido de novo, que você é discípulo, ok. Então você tem livre acesso para se achegar diante do seu pai. Porque é assim que ele se revela a nós. Agora, segunda palavra, ele não fala, Pai meu. Olha, quando vocês forem orar, ora assim, ó, Pai meu. É Pai meu? Ele é meu pai também. Mas sabe o que ele quer te ensinar? Que ele é Pai Nosso. Aqui pega. Porque agora Jesus, por um lado, ele veio trazendo ali identidade para você, de filiação. Ele veio trazendo identidade, mas também intimidade. Mas agora, aqui, ele vem fazendo, sabe o quê? Quebrando o nosso ego. Por quê? Porque aqui não tem diferença. Todos nós somos iguais. Aqui não tem competição. Aqui não tem um que é melhor do que o outro. Por quê? Eu tenho filhas. São diferentes. Mas eu não amo uma mais do que eu amo a outra. Uma não tem mais privilégio do que a outra. Tudo que eu tenho não é só de uma. É das duas. Sabe? E com o nosso pai também é o Pai Nosso. Tem muita gente que quer o Pai meu, mas rejeita o Pai Nosso. Por quê? Não, porque os irmãos não trabalham demais. Deus, tudo bem. Deus é Pai maravilhoso, eu concordo, tá tudo certo. Agora, os irmãos, não, os irmãos são custosos demais. Não, pastor, você não sabe, lá no GR.
Uns meninos, não, ó, Deus me livre daquilo. Pois é, mas deixa eu te contar, é o seu irmão. É o Pai nosso. O Pai é o mesmo. E o mesmo Pai que ama, você ama Ele também. E os mesmos privilégios que você tem, Ele tem também. Então, Jesus aqui está quebrando o nosso ego e nos ensinando que na vida cristã, na comunidade, nós nos relacionamos. Entende? Um com o outro. É assim. Essa é a vida. Eu gosto muito de uma frase do Spurgeon, que ele fala o seguinte: é preciso humildade para chamar Deus de Pai. Mas é preciso de cruz para chamar de nosso. Porque entra nesse lugar de suportar os irmãos, né? De amar uns aos outros. Então, a morte do orgulho, ela é fundamental para essa construção de onde nós estamos chegando. Amém? Então, quando eu falo de identidade, porque identidade, Pai. Nosso, fala de unidade. Agora o próximo é adoração. Por quê? Porque agora, Pai nosso que estás no céu, santo é o Senhor. Então eu começo um lugar de adoração. Ou seja, eu comecei a trilhar um caminho. Eu estou fundamentando uma passagem que me leva até o trono de Deus. Eu estou entrando no lugar de uma oração verdadeira e profunda. Amém? Agora, que estás no céu. O que isso quer dizer, gente? Nós vamos reconhecer onde Deus está. Você precisa entender que Ele não está no mesmo nível que você. Eu sei que nós podemos falar, e eu falo muito isso, porque eu descobri uma face do meu Deus, que eu chamo Ele de amigo. E é muito precioso você chegar e se relacionar com Deus Pai, com Deus que é seu amigo. Mas me entenda, Ele é meu amigo, mas eu não chego para falar com Ele de qualquer maneira. Ele é meu amiguinho. Ó, então aí, ó, sei, ó, você tem até tal hora, viu? Você sabe das minhas necessidades, né? Vai lá, resolve. Não. Ele não é meu igual. Ele está superior. Pai nosso que estás onde? Ele está nos céus. Ele está no seu trono. Existe uma reverência, uma maneira como eu me relaciono com o meu Deus. Mesmo quando eu chamo Ele de meu amigo. E para mim, eu chamo Ele de meu amigo naquele lugar de meu Deus, assim, isso aqui é graça. Porque Ele, sendo Deus, sendo quem Ele é, se relaciona e decide me chamar de amigo. Não, aí que seu coração se enche de temor. Entende? Então é nesse lugar, é isso que o Senhor quer descortinar para nós. Então é a sequência e a ordem das palavras. Fique atento a tudo isso. Que estás no céu. Outro ponto, santificado seja o teu nome. Aqui Jesus não fala, santo é o seu nome. Ele fala o quê? Santificado seja o teu nome. Em outras palavras, porque quando nós estamos orando, nós estamos nesse lugar nessa construção, nessa caminhada indo para o trono. O que a minha alma nesse ponto está clamando? Ah, Senhor, eu estou aqui desejando, a minha alma está clamando para que o seu nome seja santificado através da minha vida. Que eu seja instrumento nessa terra de santificar o seu nome. Santificado seja o Senhor através da minha conduta, através do meu caráter, através da minha rotina, através do meu casamento, através de tudo que eu fizer. Ah, Senhor, que eu possa ser esse instrumento na terra, que o seu nome será santificado. Santificado seja o teu nome. Percebe que é um brado da minha alma em reconhecer quem Ele é e o que eu espero viver, porque quando eu estou aqui contemplando Ele, eu estou me tornando parecido com quem Ele é e eu estou santificando o nome dEle, sendo santificada. É um relacionamento. Algo está acontecendo aqui. Então, por isso que isso daqui não pode ser só uma reza que você faz em 2 minutos. Você precisa, sem cera, sem máscara, sem religiosidade, verdadeiramente viver cada palavra dessa. E outro ponto, então, segundo ponto, venha o teu reino. Venha o teu reino. Sabe, orar pelo reino de Deus é orar contra o mundo, é orar contra o pecado e orar contra o meu eu. Venha, não o meu reino, venha o teu reino. Quando eu falo de venha o teu reino, quando eu falo de reino, eu estou falando de rei, eu estou falando de trono, eu estou falando daquele que governa. Então, eu estou reconhecendo a autoridade dele. Em outras palavras, quando eu falo, Senhor, vem o teu reino. Então, eu quero dizer que eu estou saindo aqui do meu troninho e estou te colocando no trono da minha vida. Eu estou saindo aqui do troninho que eu governo, eu estou pegando aqui a minha coroinha e estou depositando aqui nos seus pés.
Por quê? Porque eu não quero governar a minha vida. Porque quando eu falo, tu és o rei que governa a minha vida, é lindo ouvir. A pergunta é, verdadeiramente ele está governando sua vida? Quando ele fala para você, não faz isso e você faz? Não é dessa maneira e você empina a carroça, porque para você tem que ser do seu jeito. Então, no final, é aquele negócio, não, Deus, eu te coloco no trono. Mas na hora que chega a hora da decisão, você corre e tira ele do trono e fala, não, na verdade, aqui esse troninho é meu. Percebe? Percebe que o Senhor, Ele nos chacoalha para viver de verdade. Ou seja, venha o teu reino. E quando eu falo do reino dele, é o seguinte. No reino dele, tem as regras dele. É um código de conduta do céu dele, é do jeito dele. Não é do meu jeito, não é o jeito que eu quero. Porque se não for assim também não quero. Pois é, rainhazinha, reizinho. Entende? Então, ele é o rei exclusivo. Então, nós devemos desejar, Senhor, venha verdadeiramente o teu reino na minha vida. Senhor, nós temos orado o que esses dias? Nós estamos lá na casa de oração e tem sido poderoso. Se você ainda não foi, eu falo, não perca a oportunidade de escrever a história de Deus na cidade de Goiânia, nessa terra, nesse tempo que se chama hoje. Pode ser que ninguém nunca vai saber o seu nome, vai nem saber que você estava lá. Mas sabe o que vai acontecer? Os céus sabem que você estava lá. Você está construindo, você está trabalhando com Deus. Isso é um privilégio. Isso não é para Deus, não. Ele não precisa. Mas é um privilégio para mim e para você. Ficar lá, a madrugada de joelho e falar, Deus, vem o teu reino na cidade de Goiânia. Vem o teu reino no Brasil. Senhor, faz alguma coisa ali. Senhor, no meio da nossa política, nessa nação. Né? Senhor, faz alguma coisa. Senhor, vem o teu reino. Porque as regras desse mundo estão caídas. Mas nós queremos, não do nosso jeito. Não. Nós queremos o teu reino, as suas regras. A sua conduta, vem o teu reino, vem um pedaço do céu para a terra, nos usa, Senhor, para fazer algo, sabe, é isso que o Senhor espera de mim e de você, vem o teu reino, mas outro ponto, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Nada nos faz mais parecidos com Jesus do que dizer a frase, seja feita a sua vontade, e verdadeiramente desejá-la. Quando eu falo, faça a sua vontade aqui na terra como no céu, primeiro eu te pergunto, tem alguma possibilidade da vontade de Deus não ser feita plenamente no céu? Não tem. A vontade de Deus, ela é estabelecida no céu, de que maneira? Plenamente. Quando nós falamos, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a sua vontade, em outras palavras, Senhor, faça a sua vontade plena. Não é, vou dar um jeitinho para a vontade de Deus encaixar aqui com a minha. Não, é a vontade dele plena. Entende? Mesmo que isso nos custe. Vamos falar então de que custa. Quando fala, não faça a minha vontade, mas faça a sua. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Te lembra alguma coisa? Jesus no Getsemane. No dia mais escuro da vida dele. Que a alma dele estava clamando, Deus me tira daqui, porque está doendo. Contudo, não faça a minha vontade. Faça o quê? Faça a tua vontade. Plenamente. Faça a tua vontade aqui na minha vida, como ela já foi feita plenamente aí no céu. Vem o teu reino, vem a tua vontade sobre a minha vida, não importa o quanto isso me custe. Nós hoje estamos dispostos a viver isso aqui? Porque eu sei que isso aqui é duro. Eu sei que talvez hoje, quando a gente falou que ia falar de oração, você pensou que está todo mundo sapateando aqui hoje, né? E nós poderíamos também. Mas eu senti Jesus querendo nos aprofundar nas Escrituras. Nós precisamos ser embasados biblicamente. Nós precisamos ser bíblicos. Precisamos entender o que Jesus está falando. E hoje isso daqui, a gente vai sair daqui até com uma intoxicação. Assim, entende? Tão pesada essa comida. Sabe por quê? Porque é isso. Não é sobre repetir palavras vãs. É sobre ser crente de verdade. Jesus está levantando um povo de verdade. Que ora de verdade, que é de verdade, por onde vai? Jesus espera isso aqui de mim e de você. E a vontade de Deus, ela é o quê? Segundo Romanos 12:2. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você vai experimentar da vontade de Deus na sua casa, na sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ok, então você
já reconheceu que Deus é Pai, você já reconheceu que Ele é nosso Pai, já quebrou seu orgulho, seu ego, já reconheceu que Ele está no céu, que você já desejou e bradou que santificado seja o nome dEle através da sua vida, você já colocou Ele ali no lugar dEle, no trono dEle, você já veio trazendo todas essas declarações. Seja feita a sua vontade, assim como ela foi feita nos céus, glória a Deus. Então você já colocou o Senhor no centro. Já adorou, já pôs Ele no centro, já alinhou o seu interior, já alinhou o seu coração. Glória a Deus. Agora você está liberado para fazer o quê? Para começar a fazer ali as suas petições. Entra o segundo bloco. E por que você está pronto agora? Porque agora o seu coração foi alinhado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Agora você pode ficar em paz, porque você está em linha com o coração dele. Segundo ponto, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Dai-nos o quê? Primeiro, quando eu falo dai-nos, eu estou reconhecendo, eu não tenho, você tem o que eu preciso, e só você pode me dar. Então, Senhor, eu me humilho na postura de que eu não sei, eu não tenho, eu preciso. Então, me dá, o Senhor tem. Segundo, ele fala o quê? Dai-nos o quê? Dai-nos hoje. É uma necessidade que eu tenho. O fato, então, de me humilhar nesse lugar. Mas segundo, ele fala do quê? Do pão. Olha isso aqui. Dai-nos hoje o quê? O pão. Tá bom. Seria muito raso da nossa parte achar que Jesus estava ensinando os discípulos a só pedir comida. Quando ele fala desse pão, ele pode falar de comida também, de provisão natural, porque o nosso Deus, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Mas aqui, quando você pensa no pão, você lembra de provisão, essa provisão é uma provisão total. Ela é uma provisão emocional, espiritual, natural, financeira, o que você estiver necessitando. Ele é a nossa provisão. Primeiro, ele quer dizer o seguinte, vamos falar de pão? Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que vai saciar a sua fome. Quem comer de mim nunca mais terá fome. Eu sou o pão. Sabe? Então, Jesus, em outras palavras, ele está querendo dizer o que para mim e para você? Você vai buscar o quê? A mim, que sou a sua provisão. Então, quando eu me ajoelho no meu quarto e eu vou orar, a minha oração é: Senhor, me dá hoje o pão, me dá hoje a provisão que eu preciso. Senhor, me dá hoje a sabedoria. A provisão que eu preciso hoje é a sabedoria para lidar com aquela situação. A provisão que eu preciso hoje é de uma inteligência emocional para lidar com essa pressão que está diante de mim. Senhor, a provisão que eu preciso hoje é o suprimento natural. É isso, sabe? Então, e é você entender que Ele é o grande eu sou. Ele é tudo que você precisa. Ele é o nosso pão. Então aqui Ele está querendo nos ensinar isso. Sobre o pão. Ele é. Então, Senhor, e mais uma vez Ele ensina falando o quê? Ele pede o quê? Dai-nos hoje o pão meu de cada dia. É o pão de novo o quê? Nosso. Gente, você tem que entender de uma vez por todas. O reino de Deus é generoso. Nunca é só sobre você. Em outras palavras, o pão é meu? Não, o pão é nosso. Quem que é o pão? Cristo. A porção de Cristo que Ele deu para você não é só para você, lindinho e lindinha. A provisão do pão, da medida de revelação de Cristo que eu tenho, não pode ser só meu. Eu tenho que fazer o quê? Partilhar. Vamos na nossa igreja Emaús, caminho de Emaús, o que nós contamos na nossa história, o que faz parte do nosso DNA? Nós somos um povo que nós vamos fazer o quê? Partir o pão, partir a revelação. Por quê? Porque quando eu estou partindo o pão, os meus olhos se abrem. Jesus está nos compartilhando, Jesus está nos ensinando a pedir, e Ele vai nos dar o pão. Mas o que eu vou fazer com o pão? O pão não é meu, o pão é nosso. É para ser partilhado. A provisão que o Senhor dá para mim e para você não é nossa, é para o reino. É para nós. E, por fim, de cada dia. O pão de cada dia. A porção diária. Isso fala de quê? Dependência. E aqui eu preciso te contar uma coisa. O que você experimentou de Jesus ontem, a porção do pão que você comeu ontem lá no seu quarto, ela foi uma delícia, ela foi maravilhosa. Mas Deus tem um pão quentinho e fresco hoje. O pão de ontem não serve para hoje.
No deserto, o maná caía e ele caía diariamente. Você não podia estocar porque ele apodrecia. Sabe o que tem acontecido? Pessoas têm comido pão embolorado. E por isso estão ficando doentes. Tem pessoas doentes emocionalmente, casamentos doentes, uma vida doente. Por quê? Porque estão comendo comida estragada. Está comendo pão velho. Isso se estiver comendo pão. Porque esse é o segredo. Qual que é a porção de Cristo? Deixa eu te contar. Você vai gravar isso. Você não estoca Jesus. Jesus não se estoca. Jesus você tem diário. É relacionamento. É constante, é uma construção, é um relacionamento. E é para esse lugar que Jesus está te chamando, está me chamando. Sabe, João 3:27 diz que o homem nada tem se do alto não lhe for dado. Todo o pão, toda a provisão vem de Cristo, vem do alto, vem dele. Ele é toda a provisão que eu e você precisamos. Nós precisamos desse lugar de intimidade. Perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos aqueles que nos ofendem. Jesus traz aqui um condicional. E Jesus fala que é da mesma maneira, é do mesmo jeito. Agora eu quero ser bem vulnerável aqui com você. Porque Jesus falou isso comigo. Jesus me pegou no meu quarto fazendo isso aqui. Muitas vezes nós pensamos naquele que nos ofendeu. Ai, fulana falou daquele jeito comigo. Não, eu preciso perdoar. Ai, difícil. Mas a minha pergunta para você é: você já parou para ficar meditando? Você já parou para avaliar, para pedir luz de Deus sobre a sua vida? Para saber quem foram as pessoas que você ofendeu? Porque normalmente a gente fica preocupado se me ofenderam. Mas às vezes você está ofendendo um monte de gente e você não está nem sabendo. Você tem que pedir perdão. Você tem que se retratar, tem que resolver. Olha, aqui é condicional. Normalmente, a gente pede por misericórdia. Misericórdia para mim, Jesus. Mas para o fulaninho, justiça, Deus. Justiça. Mas o que Jesus está falando aqui? É condicional, não é isso que ele ensina. É na mesma régua, é na mesma medida. E aqui, agora, de maneira profunda, Jesus faz uma pergunta para você. Hoje, você verdadeiramente pode repetir essa frase? Senhor, perdoa as minhas ofensas. Senhor, trata comigo. Trata comigo. Na mesma régua, na mesma medida, na mesma proporção que eu vou tratar o meu irmão. Me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo ele. Me perdoa do mesmo jeito, na mesma medida. Verdadeiramente você tem essa paz em falar desse jeito? Porque é muito fácil abrir a boca e falar. Difícil é viver verdadeiramente isso. Por quê? Porque isso aqui é condicional. É da mesma maneira. Nós precisamos ser profundos e verdadeiros. Isso aqui custa, gente. Isso aqui custa. Outro ponto. E não nos deixe cair em tentação. Na tradução, fica parecendo que é assim, nessa tradução. Não nos deixe cair em tentação. É como se eu estivesse andando aqui pertinho da tentação. E enquanto eu estou passando pela tentação, eu estou aqui. Ai, não me deixa cair não, não me deixa cair não, não me deixa cair não. Isso é o que nós entendemos nessa tradução, mas não é o que diz o original. O original fala outra coisa, fala o seguinte: não me leve a um caminho onde eu serei tentado. Em outras palavras, Senhor, me manda por um caminho bem longe da tentação. Por quê? Porque eu sei que a minha carne é fraca. E eu não quero tentar o Senhor, meu Deus. Em outras palavras, é como se tivesse aqui uma cerca e eu estou andando bem grudadinha na cerca, pensando: ai, Deus, me deixa desejar ir para o outro lado. Não me deixa passar para o outro lado da cerca, Deus. Ai, está tão difícil resistir. Uma hora você vai passar para o outro lado da cerca. Aqui, a palavra é como se falasse assim: Senhor, me passa tão longe dessa cerca, se possível, nem me deixa olhar para ela. Porque esse aqui é o lugar mais seguro. Entende? Deixa eu te contar, Sansão era um nazireu de Deus. Era um homem consagrado. Ele tinha feito votos com Deus. Não podia passar navalha na cabeça. Sansão não podia beber bebidas fortes. Sansão não podia ter contato com nada que tivesse morto. Só que ele se familiarizou com a tentação. Teve um dia, tinha um leão morto. Ele estava tão familiarizado que ele passou no meio do leão, pegou o mel do meio dele e comeu. Eu não preciso te contar o final da história de Sansão. O Senhor nos ensina a orar e pedir: Senhor, eu reconheço que a minha carne é fraca. Ah, me leva bem distante de caminho ser tentado. Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor, nesses dias tem falado muito comigo sobre a diferença de santidade e pureza.
O Senhor quer que a gente seja santo, mas Ele também espera que a gente seja puro. E essa pureza é você andar tão longe da tentação. É você vigiar os seus pensamentos, é vigiar onde seus olhos estão indo. É vigiar coisas tão mais profundas. Jesus está separando um povo. Esse é um tempo onde Jesus está fazendo isso. Nós não vamos ali achar que nós vamos no dia 31 ali para o descendo e nós vamos pregar o evangelho e vamos ser enviados às nações e vamos. Jesus primeiro está despertando santos. Jesus está purificando. Jesus quer te entregar uma autoridade, e a autoridade que você vai ter no nome dele, mas é também por se parecer com ele, tendo um caráter dele, tendo a conduta dele, sendo como ele é nessa terra, é vivendo. É assim que você adquire autoridade. Jesus está levantando. Em outras palavras, o Senhor hoje está nos chacoalhando, igreja, nos chacoalhando, família, para virar e falar assim: não é sobre falar de oração, é sobre verdadeiramente orar. Não é falar sobre santidade, é sobre ser santo. Jesus está nos chamando para esse lugar. Mas livra-nos do maligno. Fica de pé onde você está. Mas livra-nos do maligno. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Tiago 4,7 fala: portanto, submetam-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Em outras palavras, livra-nos, me ensina a orar. Senhor, me livra do mal, me livra do maligno. É um sinal de que o mal existe. Porque existe uma conversa aí fora de que não, o inferno é relativo, o mal não existe. Mentira! Ele manda a gente orar para nos livrar. E agora eu quero chamar a sua atenção, porque se você é crente, e você é crente de verdade, você é uma das orações, é a guerra espiritual. E você, como crente, precisa aprender a guerrear. Mas antes de guerrear, você precisa de discernimento de espírito. Você precisa saber que o ribuliço que está lá na sua casa, no seu casamento, não é algo natural. A nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Então você precisa se levantar para guerrear, porque essa foi a oração que Jesus nos ensinou. A Bíblia diz que se por um caminho Satanás se levanta, por 7 ele fugirá. Então você precisa se levantar na sua casa e dizer: Satanás e seus demônios, sai da minha casa agora. Solta a mente dela, solta o meu casamento, solta a vida da minha filha, do meu filho. Você precisa aprender a guerrear, porque com a autoridade, porque foi isso que Jesus nos ensina. Essa é a oração que o Senhor que espera de nós. E eu encerro com a última frase: pois teu é o reino, o poder e a glória. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Sabe, esse último trecho, no original, esse trecho não estava nesse capítulo. Foi acrescentado ao longo dos anos. Mas por que eu decidi mantê-lo? Porque depois de entrar por um caminho no trono, onde eu oro e me relaciono com Ele dessa maneira profunda como nós fizemos aqui hoje, é impossível você não entregar tudo para Ele. Porque quando nós falamos de reino, nós estamos falando de posições, proeminência. Quando eu falo de glória, eu estou falando de reconhecimento humano, aplausos humanos. É tudo que o mundo caído deseja. Mas nós não desejamos, nós não queremos. Nós queremos tributar a Ele, porque teu é o reino, porque teu é o poder e tua é a glória, e somente a ti, porque o Senhor requer exclusividade. E essa é a oração que os filhos, sincera, de verdade, de maneira sincera, entrega para Ele. Nós vamos adorar, mas antes de adorar, você vai abrir a sua boca e você vai orar. Você vai pedir com a sua boca: Senhor, me ensina a viver verdadeiramente o que foi falado. Abra sua boca agora. Eu vou te dar 1 minuto para que você ore. Senhor, a nossa oração,
Senhor, é que verdadeiramente isso seja uma verdade no nosso interior. Nos leva a águas profundas, nos leva a esse lugar onde nós te conhecemos, onde nós te enxergamos nas Escrituras, onde nós aprendemos com o Senhor, aprendemos que para o Senhor a maneira de se fazer é importante. Nós queremos verdadeiramente orar, nós queremos ser como flecha que acerta o alvo, não que liberam palavras à torta e à direito, não. Queremos palavras assertivas, queremos ser como flecha que acerta o alvo, queremos falar o que Deus fala, queremos orar o que Deus ora, queremos revelar na terra o seu coração, queremos ter resposta do Senhor na terra. Espírito Santo, essa é a nossa oração.